A expectativa foi criada já em cima desse retorno de Neymar ao Santos, à Vila Belmiro. Você já vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Mauro César, muito boa tarde, bem-vindo ao Bate Pronto. Tá aí, caminho aberto para Neymar se tornar jogador do Santos após a rescisão com o Al Hilal ser confirmada nas últimas horas e já se criou toda essa expectativa. Muita gente já pegando vídeos, de melhores momentos do Neymar, da carreira dele, de momentos com o Santos e criando essa expectativa. Será que é justa essa expectativa em cima do retorno do Neymar, Mauro? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. A expectativa é normal, obviamente, mas é claro que é muito evidente que a maior parte da torcida do Santos e todos os torcedores em geral não estão, acho que nunca estarão preparados para a conversa séria sobre o Neymar. A conversa real sobre o Neymar, melhor dizendo, séria. Séria é real. O Neymar não joga bola há muito tempo. Isso não é opinião, isso é uma constatação. O Neymar não joga bola há mais de 470 dias, com um breve intervalo no qual participou de minutos em 2 jogos. Vamos recapitular, novembro de 2023, seleção brasileira convoca o Neymar, ainda era o Diniz, na época. Isso, sim. E aí o Jorge Jesus, que era o técnico dele na Al-Hilal, disse, olha, melhor não viajar, não está em condições e tal. Viajou. Aí teve o azar de sofrer uma lesão, que não tem nada a ver com a condição física, lesão de joelho, mas sofreu uma lesão gravíssima no joelho. Ficou parado mais de um ano. Volta o Neymar em novembro de 2024. Joga alguns minutos, ok, beleza. Outro jogo, joga alguns minutos, outra lesão. Aí não foi lesão tão grave, claro, uma lesão muscular, uma coisa mais simples. Aí o Jorge Jesus dá entrevista e fala, nossa estimativa é que ele volte em 2 semanas, não voltou até hoje, e não voltou mais. Ele não consegue jogar, é simples assim. Neymar se machuca no joelho e ele faz o quê? O tratamento. Ontem eu vi um vídeo do Pedro, do Flamengo, fazendo um treinamento no campo, sem bola, mas já correndo, mudando de direção, fazendo aqueles treinamentos em meio àqueles cones, aquelas coisas que os caras colocam no gramado para o jogador fazer aquele percurso, Cara, para o cara voltar a jogar depois de arrebentar o joelho, ligamento cruzado, o cara tem que fazer um tratamento intenso, se dedicar. O Neymar foi para um Cruzeiro, gente, com os passas. Qual era a prioridade dele? Ficar bom do joelho ou ir para o Cruzeiro? Você acha que os sauditas não estão vendo isso? A imagem dele, a relação, foi se desgastando. Ele custou 90 milhões de euros. Ele tinha um salário excepcional. Ele não devolveu nada para os caras. Nada. Zero. Isso é uma relação profissional saudável? Eu acho que não. Você que está acompanhando a gente, ficaria feliz se seu clube fizesse um grande investimento, seja lá qual for seu time, um jogador e o cara não devolve nada? Lembra do carnaval que ele estava machucado, ele foi dançando até o chão, lá na Bahia, no trio elétrico, no camarote, sei lá o quê? Não teve isso. Qual a prioridade dele? É jogar bola ou a vida dele? Tem todo direito de fazer o que ele quiser da vida dele. Mas se não se dedicar às vésperas de 33 anos com essas lesões, ele vai fazer um brilhareco aqui, outro ali, porque ele joga muito, ele tem um talento enorme e desperdiçado, que ele era para ser hoje um jogador na história do futebol muito maior do que ele será ao final da sua carreira. E vive disso aí, que você falou, os momentos, vão pegar nos vídeos, tem que buscar nos vídeos, no arquivo, porque não tem. Qual foi o último grande jogo do Neymar, que ele decidiu um grande jogo? Alguém lembra? Com a camisa do Al Hilal? Qualquer camisa. Com a camisa do Paris Saint-Germain. Grande jogo que ele decidiu, aquele jogo grande, jogo que vale muito, sabe? O jogo grande. Não tem. Vai buscar lá, talvez vai parar lá no Barcelona, essa bobeira, em 2015, há quase 10 anos. Talvez no PSG o melhor momento dele foi aquela final de Liga dos Campeões, que o PSG chega, mas perde para o Bayern de Munique. E ele não é o protagonista. Ali era o Mbappé, era o principal jogador do time. Se eu pegar presença em jogos, assistências, gols, os números, era o Mbappé, não era mais ele. Ele era coadjuvante. O que é um absurdo, porque ele joga muito futebol, ele tem um talento absurdo. Agora, no futebol brasileiro, claro que ele tem uma chance de se destacar, ele vai se destacar. Quando estiver em condições de entrar em campo, ele vai fazer os gols, vai fazer jogada, tudo vai acontecer. Agora, não sabemos quantos jogos vai conseguir fazer, quando vai conseguir fazer, se esse contrato, a priori curto, dará tempo bastante para que ele possa corresponder à expectativa enorme que se cria ao redor da sua volta. Então tem todo um contexto, Tem todo um contexto. Sempre lembrando, 5 temporadas aproximadamente no PSG, ele nunca conseguiu fazer 30 jogos. 27, 25, 29, 30 ele não fez, jogos oficiais, na mesma temporada pelo Paris Saint-Germain. Então, é esse o Neymar que está voltando ao Brasil, ao que tudo indica. Eu acho que o Santos precisa de muito mais do que uma estrela como o Neymar, precisa de um time melhor, dentro das suas possibilidades, é claro que a gente sabe que não são das melhores. O jogo de sábado com o Velo Clube mostrou claramente as deficiências da equipe. Agora já tem história que o Soteldo não ficou muito feliz, que o Caixinha reclamou.
Enfim, aí o Santos vai ter que definir se ele está reclamando do Soteldo, não reclamou, imagina com o Neymar. Alguém acha que o Neymar vai chegar com que intuito? Ele vai chegar o dono do vestiário, gente. É lógico, ele vai chegar. Alguém vai dizer, Neymar, não faça isso, não faça aquilo. Eu acho bem difícil. Ele vai chegar quase como dono de tudo. Essa é a realidade. Mas as pessoas estão preparadas para isso? Não estão. As pessoas entram no modo ilusão. Até porque o torcedor, ele não se atenta a esses detalhes, não acompanha o futebol lá de fora com essa atenção, ele acompanha o time dele. Então o santista está empolgado. Não quero ser estragar prazer, mas eu não vou ficar aqui vendendo ilusão, né? Meu papel, eu sou jornalista, claro. Tenho que falar a real. A real é essa, não é opinião, estou falando aqui de fatos. E eu continuo com a minha opinião, lamento, porque eu acho que o Neymar é o grande desperdício de talento do futebol mundial nas últimas décadas. Um jogador que era para ser muito maior do que ele vai ser no dia que ele pendurar as chuteiras. Você vai olhar para trás, vai ver muito menos feitos do que ele poderia ter acumulado ao longo da carreira, porque em alguns momentos, sei lá, porque talvez no futebol não fosse... Ele falou outro dia para o Romário, uma entrevista lá com o Romário, eu não vi a entrevista, vi um trecho que apareceu na rede social, não vê futebol e tal. Na verdade é o seguinte, esses caras não gostam de futebol, gente. Muitos grandes jogadores não gostam de futebol. Tá? Eles gostam de jogar. Gostam de jogar, do dinheiro que eles ganham, que é o direito que eles têm, claro, mas não tem paixão pelo jogo. Paixão pelo jogo. Eu acho que para você querer lutar, voltar, jogar, com muitas lesões e tudo, você tem que gostar muito do jogo também, sabe? Acho que falta um pouco disso. Amor mesmo pelo jogo, de falar, cara, isso aqui é minha vida, vou voltar. Infelizmente não é assim. Direito de cada um gerencia a sua carreira como quiser. Do ponto de vista financeiro é inegável que ele fez uma carreira brilhante, mas em termos esportivos é um grande desperdício. É muito menos do que ele deveria ser, muito menos do que poderia ser. Se você pegar a trajetória do Renato Augusto, que até hoje está jogando, já em condições não muito boas, no Fluminense, ele só conseguiu jogar no Corinthians e dar algum retorno durante muito tempo. Olha que em 2015, há 10 anos, ele já tinha problemas sérios de lesão. Porque ele se dedicava absurdamente. Isso é um exemplo de um jogador. Tem muitos assim. Se o Neymar chegar e mudar completamente a sua postura, eu acho que ele pode entregar mais ao Santos. Agora, se for desse ritmo, sinceramente, eu acho que pode ser até uma decepção para as pessoas. Porque elas estão realmente achando que estão trazendo o Neymar campeão da Libertadores 2011. Só que estamos em 2025 e muita coisa mudou. E ele saiu do Paris Saint-Germain em que ano? 2023. 23. Foi depois da Copa do Mundo. Então, e ele saiu do Barcelona em 2016, né? Foi 17. 17. Então, fica 15, fica 16, ganha em 15, fica 16, 17. 8 anos que ele saiu do futebol, assim, do clube onde ele atingiu um passo a mais. No Santos, campeão da Libertadores e tal, seleção. Aí o Barcelona, campeão europeu, trio MSN com Suárez e Messi. E ali ele tinha tudo para ser o herdeiro do Messi como o grande jogador de futebol do mundo, não só no Barcelona, né? É o que se imaginava. Ele foi super protagonista naquela Champions 2015, foi artilheiro, fez gol na final. Jogou muito ali. Era um absurdo ali o que ele estava jogando. Mas, depois disso, pouca coisa aconteceu. Uma pena. Vamos ver como é que vai ser aqui. O Mauro me fez lembrar do Fernando Diniz, porque quando o Neymar é convocado, o Jorge Jesus realmente deu aquela declaração. Eu não sei o que um jogador lesionado está a fazer na seleção brasileira. E aí o Fernando Diniz, porque o Neymar faz um primeiro jogo muito bom, marca gols, ajuda a seleção brasileira. O Fernando Diniz, tá vendo? Ele veio aqui, tinha gente que disse que não sabia o que ele veio fazer. Ele veio fazer isso aqui, ó, marcar gols, ajudar a equipe. E já no jogo seguinte contra o Uruguai, ele tem aquela lesão, né? E aí o Fernando Diniz que deu aquela alfinetada no Jorge Jesus, até perdeu um pouco da razão aquilo que ele tinha colocado, né, naquela frase que ele tinha colocado em cima do Neymar. E até ilustrando tudo isso, gente, porque o Neymar estreou no dia 15 de setembro pelo Al Hilal, disputou outros 5 jogos antes de se unir à seleção brasileira para as eliminatórias da Copa. No dia 19 de outubro, numa partida contra o Uruguai, que a gente lembrou aqui, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e basicamente fez pouquíssimos jogos, né, com a camisa do Al Hilal. Nós temos os números da passagem de Neymar Júnior pelo Al Hilal da Arábia Saudita, para depois o Bruno Prado, o Flávio analisarem o que foi essa passagem do Neymar por esse mercado alternativo, que trouxe também outros jogadores e vai continuar, né, trazendo muitos nomes. Parece que o próximo nome da vez aí é o Mohamed Salah do Liverpool, em fim de contrato, já estão de olho e até liberaram o Neymar para ver se com o fluxo de caixa eles podem trazer o Salah. E nós temos aqui os números de Neymar pela Arábia Saudita. Já vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Números de Neymar pelo Al Hilal. Os dados do SofaScore: 7 jogos, 4 como titular, 1 gol, 2 assistências.
precisou ali em média, nesses poucos jogos que fez, de 143 minutos para participar de um gol, 6 grandes chances criadas, 17 passes decisivos, 19 finalizações, 5 dribles certos de 22, né, tentados. Tá aí alguns dos números do Neymar no Al Hilal. São poucos números, né, pouca amostragem do Neymar aí nesses poucos jogos que fez pelo clube saudita. E aí fica a pergunta para vocês, né? Eu vou até passar essa pergunta para a mesa, mas Bruno Prado, qual a palavra que define a passagem do Neymar pela Arábia Saudita, Bruno? Não teve a passagem dele. A contusão no joelho acabou com a passagem dele no Al Hilal. Ele foi lá como um representante, assim, mais uma grande figura da Arábia Saudita, de nomes, de um projeto deles. Nessa parte como fora de campo, ele teve a sua participação ali como um embaixador ali desse projeto. Enfim, foi um negócio que dentro de campo não teve, né? Dentro de campo não aconteceu. Quando se machuca, ele só tinha 5 jogos no clube, tinha chegado há pouco tempo. Então não tem como... não tem uma avaliação técnica ali. Quando ele rompe o ligamento do joelho, ali acaba a passagem dele no Al Hilal. Então, ele não conseguiu jogar lá. Isso, acho que a principal definição é essa. Ele não conseguiu jogar. Não teve dentro de campo uma passagem de verdade pelo clube saudita. E até puxando aqui pela lesão do Neymar, né, que teve um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, foi a mesma lesão que o Dudu, na época aqui do Palmeiras, teve naquele jogo ainda contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Dudu, ele retorna, né, joga algumas partidas pelo Palmeiras no segundo semestre de 2024 e agora já está com o Cruzeiro, né? Já passou até para outro clube, o Dudu. E o Neymar ainda não se recuperou, não fez assim muitos jogos, nem inscrito foi, né? O Neymar lá na Liga Saudita, apenas na Liga dos Campeões Asiática, Flávio Prado. Então, com esses números todos, e a gente tem também aqui, né, o quanto que o Neymar embolsou e quanto que o Al Hilal gastou, né, para ter o Neymar nesse período todo. Só no período de recuperação, o jogador somou mais de 160 milhões de euros na conta bancária, sem contar quaisquer bônus, direitos de imagem ou cotas de patrocínio. O salário mensal do atacante em Riad, com isso, era de 13,3 milhões de euros, cerca de 82, quase 83 milhões de reais o salário do Neymar lá na Arábia Saudita. E pelos dados divulgados pela imprensa francesa à época, Neymar recebeu mais de 226 milhões de euros pelos 17 meses de futebol saudita, ou seja, quase 1,5 bi. 1,5 bi de reais na cotação atual. E o salário, de acordo com o levantamento feito pelo O Globo, é equivalente a um rendimento de 32,3 milhões de euros por jogo, né? Já que ele fez 7 partidas apenas com o clube saudita, né? O que daria ali cerca de 200 milhões de reais por partida, pelos 7 jogos que ele fez com a camisa do Al Hilal. 200 milhões de reais por jogo, Flávio Prado. Então, se você pudesse definir em uma palavra como foi a passagem do Neymar pelo Al Hilal, como você definiria, Flávio? Muito bom. Pro lado dele, né? Mas pro claro, Al Hilal foi péssimo. Eu tô preocupado com o Al Hilal. Pro futebol foi péssimo também. Se dane o Al Hilal, pô, isso é ótimo. Ele foi lá como garoto propaganda dessa aberração que vai ser a Copa do Mundo na Arábia, como já foi uma aberração no Catar, e essa parte de divulgação ele fez, né? Não tem futebol na Arábia, pô. Isso aí é uma enganação para justificar a grana que eles compraram, deram para a FIFA fez uma maçaroca na próxima Copa, né? Espalhando pelo mundo inteiro, para poder justificar a escolha da Arábia Saudita. Eles precisavam de alguns embaixadores. E um deles foi o Neymar. Machucou, não conseguiu jogar, ganhou uma bela grana, fez ele muito bem, tá tudo certo. Lamentar dinheiro que o Al Hilal perdeu é brincadeira, né? Não dá, né? Dane-se o Al Hilal, pô. Ainda bem que tá com brasileiro. Mas eles gastaram essa grana para ter retorno, né? Sim, tiveram. Eles queriam um cara para fazer propaganda da Copa do Mundo. Ganharam os holofotes, ganharam mídia, mas isso. E retorno esquema esportivo não teve. Não, ele também tanto nada, faz. Zero. Para eles tanto faz o retorno esportivo. Eles queriam a Copa. Eles compraram a FIFA e precisam de gente para divulgar a Copa que eles compraram. É isso só. Não é uma coisa que o Catar, mas nada. O resto, tanto faz. Alguém lá sabe de campeonato da Arábia, alguém acompanha isso aí, pô, não tem nada a ver. E daqui a pouco para também o futebol lá. Eles queriam a Copa, porque o Catar fez, eles quiseram também, eles compraram o pessoal da FIFA e aí tem que justificar, levar esses nomes lá. E os caras estão
estão enchendo de ganhar dinheiro, como a China fez também e tal. E como a China queria essa Copa também, né? A briga era com ele. Como teve um momento que o Japão fez, que a Coreia fez, tá tudo certo. Não é país de futebol, não tem nada a ver com futebol isso aí, não. Tá tudo certo, tudo bem. Ainda bem que vou lamentar dinheiro que o Al-Hilal perdeu, não. Agora, não teve futebol mesmo, não jogou, tava machucado. É um pouco difícil jogar machucado. Ó, aqui no nosso GC tem até a pergunta que você pode responder. Você pode mandar para cá também a sua participação através do chat, através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Tá aqui, ó. Neymar no Al-Hilal. Foi a pior contratação da história. Eu acho que pior contratação é exagero, mas tá ali, hein? Talvez num top 5, num top 10. Mauro César, se você pudesse definir em uma palavra essa passagem do Neymar, os números que nós passamos aqui, né? Os números do Neymar em campo e também tudo aquilo que o Al-Hilal gastou nessa operação Neymar. Como você definiria essa passagem do Neymar pela Arábia Saudita, Mauro? Pífia. E é a pior contratação, você acha, da história do futebol? É que tem várias tantas em termos outras, de né? relação custo-benefício, certamente, se não for a pior, uma das piores, né? Que é muito dinheiro por nada, né? A grande questão é que ele não consegue jogar, entendeu? Ele não conseguiu jogar, esse é o ponto, sabe? Quanto custou e tal, tirando o aspecto financeiro, ele não conseguiu jogar. Esse é o ponto. Aí, num passe de mágica, vai conseguir? Não sei, a gente vai ter que aguardar, esperar para ver, né? É um desafio. Então, confirmando aqui, ó, o Neymar, pelo Al-Hilal, recebia 82 milhões de reais por mês. Aqui, pelo que é divulgado, Memphis Depay é o que mais recebe no futebol brasileiro, né? Tem vencimentos na casa dos 3, 4 milhões de reais, o que é pelo menos 20 vezes menos do que o Neymar ganhava por lá. E aí, Bruno Prado, até por esse pacote todo do Neymar, não só dentro de campo, mas fora dele, né? Todos os gastos aí que o Al-Hilal teve, dá para dizer que foi uma grande frustração para os sauditas essa chegada do Neymar. E se pelo pacote Neymar a gente tinha que tirar um pouco, talvez, essa expectativa que está lá em cima, né? Porque a gente está colocando essa euforia muito lá no teto, né? Será que a euforia tem que ficar um pouco de lado quando a gente puxa todos esses números aqui do Neymar? O Neymar ele claro que não é o mesmo jogador da primeira passagem pelo Santos. Ali foi um jogador brilhante. O Neymar é um gênio do futebol, um jogador de uma qualidade absurda, um dos jogadores mais talentosos da história do futebol brasileiro. E naquela primeira passagem pelo Santos ele estava voando ali. Ele jogou aquele time do Santos num patamar em que o time não tinha, né? O time cresceu muito também por ele, né? O de 2010 ainda tinha o Ganso ainda bem. O Ganso teve um bom momento ali. O Robinho estava em 2010. O Robinho ainda jogando bem, jogou a Copa do Mundo em 2010, inclusive. Em 2011 já não tinha o Ganso bem, que o Ganso teve uma lesão de joelho no segundo semestre de 2010 e já não tinha o Robinho. Então já era um time bem mais fraco e foi campeão da Libertadores e ali está muito na conta dele, né? Aquele título da Libertadores, se não tivesse o Neymar, não existiria aquele título. Então era um jogador ali ainda jovem, um jogador que jogando no futebol brasileiro ele já era o principal jogador brasileiro, que hoje é muito raro pela situação de mercado. Hoje, dificilmente, o principal jogador do Brasil vai jogar no futebol brasileiro. Ele até ficou bastante no Santos, mais do que o normal, num negócio que foi acertado entre eles. Hoje é um outro jogador, é um jogador de 33 anos, né, vai fazer 33 em fevereiro, com um histórico de lesões muito, muito grande, um histórico de lesões importante, que o atrapalhou. Então, acho que tem que ter. Ele pode ajudar o Santos dentro de campo e é um negócio maior, não é só um negócio de jogador de futebol. A história da SAF com o Santos, ela é real. Se vai acontecer ou não, isso envolve muita coisa. Mas há a possibilidade, sim, da família dele, do pai dele, assumir uma SAF do Santos. Isso é uma coisa que é conversada. Mas ainda não é tão rápido e tão simples, mas é uma coisa que pode acontecer. Então é um negócio maior, é um negócio que pode ficar muito grande em relação a negócio, mas dentro de campo ele tem que ter alguns cuidados. Porque por enquanto, pelo que dizem, vai ser um contrato de 5 meses a princípio. Se ele fizer um contrato de 1 ano, eu faria assim um negócio, claro, tem que conversar com ele, entender, conversar com os especialistas na parte física. Tipo, joga o brasileiro, beleza? As outras competições não precisa jogar, joga o brasileiro. Temos 38 rodadas de brasileiro, você joga o brasileiro, tá bom. Porque ele tem esse histórico que é importante e o futebol brasileiro é muito difícil por essa questão de calendário. Então tem que ter um cuidado.
quando ele está em campo, se ele estiver em campo, se ele tiver condição de estar em campo, ele vai ajudar o Santos, mesmo não estando na sua melhor condição, não está no seu auge, mas ele vai ajudar o Santos. Ele é um gênio. A gente está falando de um gênio do futebol. Ele pode ajudar. O problema é ele conseguir estar em campo, e aí tem que ter um cuidado. O Neymar, ele tem, para mim é bem claro que ele tem um último objetivo esportivo, que é jogar a Copa do Mundo de 2026. E ele vem para o Santos também para isso, é um lugar que ele vai ter mais sossego para trabalhar. Ele é um lugar que ele já tem uma história, que ele já é querido por todo mundo que envolve o Santos Futebol Clube, torcida, tudo que envolve o Santos. Então ele tem esse objetivo esportivo, de chegar em condições físicas de estar na Copa. Não necessariamente jogando todas as partidas, mas estar num grupo da seleção brasileira, e passa por essa passagem no Santos. Acho que tem que ter esse cuidado na parte física, né? Não adianta querer colocar o Neymar como se fosse aquele moleque de 20 anos que voava no time do Santos. Hoje é um jogador de 33 anos quase, vai fazer nos próximos dias, e que tem um histórico importante de lesões. E quais as ambições do Neymar daqui pra frente, né? Porque a informação que chega é que ele deve assinar um contrato de 6 meses com o Santos, e nós vamos fazer agora um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. É coisa rápida e já voltamos com o Bate-Pronto também pelas ondas do rádio. Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, você também que nos acompanha pelo canal do YouTube Jovem Pan News. Vamos juntos aqui com o Bate-Pronto, mas a informação que chega é que o Neymar vai assinar por 6 meses, até porque ele tem o desejo de retornar à Europa, ao velho continente. É essa a informação, ó. O Neymar acredita que, se voltar a jogar bem no Brasil, pode despertar o interesse de equipes do continente europeu. Mas nesse primeiro momento, o único desejo do Neymar é voltar a jogar futebol e voltar a ser feliz entrando em campo. Ô Flávio, será que é um sonho possível mesmo para o Neymar? Se ele mandar bem aqui no futebol brasileiro, pensar num retorno à Europa, seria numa primeira prateleira? Eu não sei não, porque assim, se agora os clubes europeus não estão demonstrando interesse nele, até onde a gente sabe, teve proposta lá dos Estados Unidos e está chegando essa proposta do Santos. Não teve clube europeu interessado no Neymar. Será que é um sonho possível para o Neymar retornar ao futebol europeu depois aqui de uma boa passagem pelo Santos? Não acredito. De 6 meses, né? Que ele vai jogar acredito. 6 meses, ele vai jogar, Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista, a gente sabe, até se estende mais do que a gente espera, e se o Santos também chegar ali nas fases finais. E tem que ver também a questão da inscrição, tem essa parte toda burocrática, né? Aí vai ter Campeonato Brasileiro e ainda pega um pouquinho de Copa do Brasil, né? É o que o Neymar vai jogar em 6 meses. Será que ele pode atrair interesse de clubes europeus, como traz aqui a informação, a reportagem? Eu acho que não teria nenhuma chance. Eu não sei o que. Grécia, Chipre, Estônia, mas para jogar no futebol de alto nível, não. Já passou a fase e não muda nada. Ele está na Arábia ou está no Brasil. É a mesma coisa, né? Se for estar Campeonato Paulista, não vai mudar nada. Se ele for estar no Campeonato Paulista, os caras não sabem nem o que é Campeonato Paulista, né? Então não vai alterar nada. Eu acho que aí não. Aí eu acho que aí ele vai jogar aqui. Ele poderia estar em qualquer lugar, né? Se ele estiver jogando, ele vai ser convocado para a seleção. E aí precisa ver, é essa coisa de recuperação mesmo, de jogar. E é por isso que eu estou falando, estão criando uma expectativa que ele não vai poder entregar e depois pode virar uma situação igual a do Thiago Silva, né? Então, bom não criar tanta expectativa assim, que não é mais o mesmo jogador. Claro que não. Claro que não. Está sem jogar há muito tempo, os números foram colocados aí, obviamente é outra coisa, é outro mundo, né? O Ronaldo, quando voltou pro Corinthians, né, aconteceu aqui, ninguém chamou o Ronaldo de volta. Pô. Claro que não. O que acontece aqui, fica aqui, né? Não tem nada a ver. O que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. É o que eles falam, né? O que acontece em Las Vegas, é igual que os campeonatos aqui do Brasil. O que acontece aqui, fica aqui.